A empresa que contratou ele para este fim, porque Certo. não pode, está descumprindo uma regra que já existe antes de existirem influenciadores. Certo. Só pode fazer análise quem é analista, né? Uhum. Só pode recomendar investimentos, um profissional, um CFP, Sim, né, sim. um profissional CEA. Então, assim, tem uma série de regras que já existiam antes dos influenciadores, que agora a gente tombou também para os influenciadores. Perfeito. Como a Anbima regula praticamente o mercado inteiro, e os influenciadores, eles precisam de parcerias para poder rentabilizar o seu negócio, a gente entende que dessa forma a gente está estimulando o mercado A se a buscar. profissionalizar. Exatamente, Tá. né? E qual é o nosso objetivo no fim das contas ou no começo das contas, né? Que aí eu ouvi a galinha. A gente quer que as pessoas lá na ponta recebam a melhor informação possível. Perfeito. Então, no que a gente puder contribuir para que esse mercado de influência se profissionalize, a gente vai contribuir e a gente tem feito via a nossa autorregulação. Certo. Então, a empresa que contrata influenciador que não cumpre as melhores práticas é questionada e pode ser punida pela Anbima. Perfeito. Muito legal. Muito legal. E questão dos influenciadores pessoa física e pessoa jurídica. Né? Então vamos pensar aqui, a pessoa jurídica sendo, sei lá, os grandes veículos jornalísticos, por Uhum. exemplo. Todos estão indo para as redes sociais também. Como é que você vê esse efeito? Porque eu vi que, por exemplo, influenciador pessoa jurídica, perdão, é 22% desse total. Uhum. E eles tiveram um crescimento de 34% no engajamento. Uhum. Mas eu fico com essa dúvida, como é que eles vêm se ajustando às redes sociais? Uhum. E como é que isso se mistura com a questão do noticiário mesmo? Uhum. Taxa de juros, pacote fiscal, tarifa, etc. Como é que você vê isso se moldando? Vou te contar uma historinha Por favor. real, verdadeira. Lá em 2020, quando a gente começou a estudar os influenciadores, estava num momento que investimento não era falado em lugar nenhum. Tinha sumido no noticiário. Investimento pessoa física ali, Uhum. né? Para pessoa física. E se a gente for um pouquinho mais para trás, você é mais novo que eu, talvez você não se lembre. Sou mais velho do que eu pareço. Deixa eu lá para trás, a gente tinha cadernos nos jornais sobre finanças pessoais. Então tinha na Folha, tinha no Globo, tinha no Estadão. Nas revistas tinham páginas de finanças pessoais. Então eu era consumidora de revistas femininas, tinha lá na Nova, na Marie Claire, Uhum. a Playboy, meu irmão assinava, eu via lá, tinha a página de finanças, como você tratar seu dinheiro. Isso desapareceu, ficou um vácuo. E os influenciadores vieram e preencheram o vácuo. Os veículos de comunicação, bem como empresas do mercado financeiro também, foram percebendo rapidamente que tinham perdido um espaço ali para se comunicar com o público deles e foram voltando. No começo, em 2020, não tinha praticamente empresa nenhuma falando nas redes sociais. Isso foi aparecendo ao longo dos próximos anos. Uhum. E começou ruim. Com pouquinhas empresas, engajamento. Se hoje está pouco, naquela época era nada, era pífio, era vergonhoso, Certo. né? Só que ninguém é besta, né? Eles foram aprendendo, até com os influenciadores, como fazer rede social. E hoje a gente já vê um resultado que eles obtêm muito melhor do que de 3 anos atrás. Assim, o crescimento foi bem rápido. Uhum. E no que foi, eu observando esse mercado de perto, eu me arrisco a dizer que foi na tentativa e erro que eles chegaram no modelo atual que tem dado certo. E qual que é? Eles estão se diferenciando dos influenciadores pessoas físicas por um conteúdo mais isento, por um conteúdo que dá um caráter mais profissionalizado, um conteúdo com uma cara mais jornalística. Certo. Então, essa coisa dos valores jornalísticos de isenção, de equilíbrio, de mostrar os lados das coisas, de não tomar partido, porque o influenciador toma partido o tempo todo. Certo. As empresas não. As empresas, elas ficam mais neutras. É isso que tem feito com que eles engajem mais. E aí tem outra coisa que é o seguinte, a empresa tem dinheiro. Uhum. Então, eles também acabam promovendo mais publicidade nos seus posts, né? Promovem os posts, alcançam mais gente, isso tem feito com que a roda deles gire melhor do que lá atrás, que estava praticamente parada. E como é que você acha que esse teor isento, mais jornalístico, conversa
com o anseio primordial, digamos, do investidor, da pessoa física que está consumindo o conteúdo. Como é que você acha que conversa com esse desejo dessa pessoa de quero ficar rico rápido? Ou seja, como é que alguém que está dando um conteúdo neutro, isento, que eu também concordo, que eu acho que é uma abordagem muito boa, como é que você acha que isso toca na pessoa que, fala rápido, o que eu faço, o que eu faço? Compra aquela cripto, o que eu compro? Como é que você acha que isso conversa? Então, tem diversos perfis de consumidores de informação também, né? Tem esse que quer tudo ali rápido, quero resultado, quero ficar rico. Tem aqueles que eu preciso ter mais informação para eu me sentir mais seguro com o que eu estou fazendo, porque eu não confio muito em ninguém, então deixa eu me informar melhor para eu poder tomar minhas decisões, né? Perfeito. Então, isso acaba permeando todo ali o mercado de influência. Mas o que é relevante nesse aspecto? Depende muito da rede social. Então, vamos lá. Quando a gente pega um TikTok, quando você pega um Instagram, é topo de funil. Então, a pessoa tá ali navegando, vendo um monte de assunto, um monte de coisa. Meme de gatinho. E lá no meio entra uma informação, um post, um conteúdo sobre investimento que ela se interessa. Certo. Só que não é aquilo que vai fazer a pessoa investir, não é aquilo que vai fazer a pessoa converter. Ela não vai sair do Instagram e vai direto para o Internet Bank. É muito difícil isso acontecer. Perfeito. Porque não é o perfil nem do conteúdo ali compartilhado e nem das pessoas. Então, qual que é o fenômeno que a gente vê? As pessoas vão consumindo nessas redes que são mais superficiais e elas vão descendo no funil até chegar onde? No YouTube, que foi o que a gente conversou aqui no começo do nosso papo. Certo. E aí, no YouTube, sim, que a gente vê a conversão de fato. As redes sociais não gostam muito quando eu falo isso. Todos já me chamaram para conversar a respeito. Mas é que vender investimento é diferente de você vender um cosmético. Sim, claro. Vender investimento é diferente de você vender uma roupa. Né? No TikTok Shop, você compra uma roupa, você compra um potinho, você compra... Mas você não vai comprar um produto de investimento, até porque não tem como você disponibilizar ali na loja do TikTok Shop. É. E nem no Instagram. Você não consegue clicar no Instagram e ir direto para onde está o produto XYZ, entende? Então, assim, é uma brincadeira diferente.